Olá, investidores, eu sou Aliakim Pereira de Sá e nessa videoaula eu quero sanar algumas dúvidas que o pessoal tem em relação ao ponto de retorno. As dúvidas basicamente são: Kim, ponto de retorno funciona em qualquer tempo gráfico? Posso utilizar o ponto de retorno em qualquer tempo gráfico? Bem, antes da gente falar sobre isso, a gente deve entender qual é a minha interpretação para denominar um ponto de retorno importante. Ponto de retorno é o candle que quebra uma sequência de 2 candles ou mais caindo ou 2 candles ou mais subindo em uma região importante, ou seja, em um nível de média, em um nível de retração, em um nível de linha de tendência, por exemplo. A sinalização que eu busco, é exatamente o momento onde o mercado quebra essa sequência, ou seja, o momento onde surge um novo candle que respeite a mínima do candle negativo, do último candle negativo formando aqui o extremo, o fundo, e que o mercado consiga romper o topo, a máxima do candle anterior. Lembrando que eu não preciso esperar a vela fechar, O simples fato do mercado romper a máxima do candle anterior já é aí uma das sinalizações que eu busco. Então, se isso acontece em um contexto de alta, ou seja, em uma tendência de alta, no final de movimento de correção, eu vou chamar isso de ponto de retorno e que provavelmente isso aqui vai acabar virando um fundo. O pensamento oposto prevalece para a sinalização de venda, Ou seja, 2 candles ou mais subindo, a partir do momento que o mercado chega em uma região importante, quando tiver a perda da mínima de um candle anterior e a máxima sendo respeitada, ou seja, máximas iguais ou máxima mais baixa que o candle anterior positivo e a mínima sendo rompida, eu vou chamar isso de ponto de retorno e vou também, com base nisso, tentar aí imaginar que essa região vai virar momentaneamente um topo. Uma observação importante aqui: o tamanho da movimentação entre o fundo, o extremo inferior, até o topo, o extremo superior dessa movimentação é importantíssimo. Quanto maior for essa onda, mais forte vai ser o sinal de ponto de retorno em uma região de suporte ou de resistência. Então, essa observação ela é importantíssima também aí, tá certo? Vamos então agora tentar entender, como a gente pode se beneficiar disso no dia a dia, no nosso operacional. Utilizaremos como exemplo o gráfico do índice do dólar para a gente tentar entender em qual tempo gráfico esse sinal faz mais sentido e como você deve tentar interpretá-lo no seu dia a dia operacional. É importante ressaltar aqui que esse tipo de sinalização não se encaixa para gráficos de periodicidades menores, como por exemplo o gráfico de 1 minuto. No 1 minuto você vai ter muitos sinais falsos, porque ele possui muito mais ruído. Então, no day trade, excepcionalmente, a partir do gráfico de 5 minutos e do gráfico de 15 minutos, essa sinalização passa a ser muito válida, tá certo? Então, eu estou aqui com um exemplo do gráfico de 15 minutos, onde eu consigo mostrar para vocês pontos importantes com facilidade, Não precisa nem procurar no passado pontos que ficaram bem definidos, porque no presente aqui a gente já tem belos exemplos de ponto de retorno no gráfico de 15 minutos. Olha o mercado tocando na média móvel lenta que eu utilizo, respeitando a região da média móvel lenta e fazendo o rompimento da máxima de um candle anterior. Percebam que a gente teve um candle negativo, 2, 3, 4, 5 candles fazendo máximas e mínimas menores. E esse candle que forma o ponto mais importante em cima da média móvel laranja, ele marca uma máxima em 87.660. Então a gente está falando de você estar monitorando o rompimento do 87.660 para fazer uma compra, com um stop abaixo da mínima desse candle anterior e no mínimo tentar acreditar que o topo vai ser testado, ou seja, no meio do caminho o mercado vai encontrar as retrações e caso o mercado passe pelas retrações, que é onde eu estou fazendo um X, ele pode vir buscar o topo e, consequentemente, se romper o topo e buscar alvos de tendência. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas esse foi um exemplo praticamente escolhido a dedo, Então você pode observar que aqui na frente você teve ponto de retorno também, e aqui você teve ponto de retorno, aqui você teve ponto de retorno. E se você parar para analisar,
a maioria deles aconteceu em regiões importantes, né? Se a gente observar, o primeiro exemplo foi em cima da média móvel de 72 períodos. Se a gente pegar o segundo exemplo, isso está acontecendo na região de retrações. Se a gente pegar o terceiro exemplo, isso está acontecendo na região de retrações. E o último exemplo, o mais difícil, em cima de um nível de suporte. Então, se você se preocupar, né, em filtrar as operações e tentar se posicionar dessa forma, sempre a favor da tendência principal, você vai ter maior chance de se posicionar no que pode ser um fundo, ou seja, a raiz do movimento de alta, né? E quando for um cenário de venda, em uma região de topo. Logo, para quem tem esse perfil de fazer operações mais longas, de esperar melhor essa região, né? Ou seja, não entrar em pontos aleatórios, procurar apenas regiões de médias retrações, como a gente já falou na explicação anterior, né? Você tem condições de plantar uma semente comprando uma bela região de suporte, vender uma bela região de resistência. Eu vou alterar aqui para o gráfico do dólar, WDOZ 18, e a gente vai ver aqui alguns exemplos, né? O dólar um pouco mais difícil, teve alguns períodos de consolidação. Aqui a gente pode ver que ele deu um ponto de retorno, mas não evoluiu muito. De qualquer modo, se a gente for observar em pontuação, ele oscilou o suficiente para você buscar aí, né, pelo menos uma realização parcial. Se a gente observar que esse sinal acontece no 3.899,5 acima, e o mercado vai até 3.913,5. Então a gente está falando do mercado subir 13 pontos após esse rompimento da máxima desse candle, que ficou mais parecido com doji do que qualquer outra coisa, né? Aqui a gente teria uma situação onde o mercado estoparia, né? Porque primeiro ele rompe a máxima, depois ele perde a mínima do candle. Enfim, caso não tenha estopado aqui, teria que ver no detalhe pelo gráfico de 1 minuto, o real comportamento lá como foi. Também produziu no mínimo a chance de você pegar aí seus 10, 15, talvez até mais aqui nessa movimentação, né? A gente pode ver 3.887 seria o start acima, e o mercado aí ofereceu um alvo que não foi atingido, mas oscilou até 3.905. Então, uma movimentação aí de aproximadamente 28 pontos para o dólar aí. Depois a gente observa que o mercado beija a média, quando perde a mínima de um candle anterior, acelera. Esse é um sinal que dificilmente a gente conseguiria pegar, porque primeiro ele fez máxima, depois ele rompe mínima. Aqui ele dá um ponto de retorno que ele acaba acionando stop, mas na sequência ele sinaliza de novo o ponto de retorno, desce de forma brilhante. Aqui mesma coisa, ele dá o sinal, aciona o ponto de stop, oscila muito pouco. Da segunda vez ele dá o sinal de novo e aí desce de forma brilhante, e aqui na frente a gente tem um cenário consolidado. Mas para concluir, se vocês observarem as regiões mais importantes quando faz máxima e mínima menor ou máxima e mínima maior, você acaba observando que é ali que nasce ciclos de movimentação significativa. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de um potencial movimento significativo. Se tratando de dólar, 10, 15 pontos ou mais, já são trades muito bons, né? E se tratando de índice, 300, 400 pontos para mais são trades também muito bons. Então, se vocês se concentrarem mais no gráfico de 15 minutos, esse tipo de sinalização vai fazer muito mais sentido, tá ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa acessar a minha sala diariamente de forma gratuita, para você que quer me acompanhar as minhas recomendações e de repente sanar qualquer dúvida com relação a essa videoaula. Desejo a todos vocês um grande abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.